Olá! Dando continuidade aos nossos estudos, continuamos com o tema geral. Por que a interpretação é necessária? O verso para memorizar continua sendo Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hoje, terça-feira, estamos com o subtema A Bíblia e a Cultura. Você consegue definir a palavra cultura? Consegue interligar a cultura à interpretação bíblica? É possível interpretar a Bíblia sem observar a cultura na qual ela foi escrita? Existem pelo menos 167 definições diferentes da cultura. Algumas, por exemplo, podem ser definidas como um padrão de significados transmitidos historicamente e incorporados em símbolos. Podem ser também sistemas de concepções herdadas. A cultura, em essência, é tudo o que o ser humano é capaz de fazer. Há vários exemplos na Bíblia que mostram como a cultura interferiu, de certa forma, na maneira como o autor fez a colocação do texto bíblico. Vejam o que está escrito em Isaías 15, versos 1 e 2. Numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e aos altos para chorar. Lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é raspada. Pelo que se pode perceber, aqui fala de uma importante cidade de Moabe chamada Kir, que tinha a sua destruição anunciada pelo profeta. Então, ele fala de choro, lamento e diz que todas as cabeças se fizeram calvas, isto é, carecas, e toda a barba foi raspada. Ora, em nossa sociedade, não há problema algum em ver um homem careca e sem barba. Aliás, pelo contrário, dependendo da situação, barba e cabelos fartos podem ser sinônimos de desleixo e falta de higiene. Naquela época, naquela sociedade, raspar a cabeça e fazer a barba era símbolo de profunda depressão. Já em nossos dias, raspar a cabeça e fazer a barba é algo muito comum. Em 2 Reis 2, versos 23 a 25, nós vimos também um episódio do profeta Eliseu, onde as crianças zombavam do profeta porque simplesmente ele era calvo. Profeta careca, se sobe, sobe, calvo, faz igual Elias fez pra subir. Aeroporto de mosquito, se sobe, sobe, calvo, não queremos o teu Deus mais aqui. Irado Eliseu então amaldiçoou os pivetes infernais. Vieram duas ursas, que tremendo horror, pois famintas estavam demais. As feras atacaram e ninguém voltou a zombar de Deus jamais. Olha só. Profeta careca, se sempre, sempre vence, ao seu lado vai o grande poder. É o exército do céu, que sempre, sempre vence, mais respeito pra com Deus deves ter. Profeta careca, se sempre, sempre vence, ao seu lado vai o grande poder. E fazendo uma análise mais teológica, observamos aqui que João, ao escrever o Apocalipse, mais precisamente Apocalipse 21, descrevendo a nova terra, ele diz que o mar já não existirá. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que João escreveu que o mar já não existirá mais na nova terra, não por uma questão de Deus ter dito isso para ele, mas porque ele estava na ilha de Patmos e o que separava ele do seu lar, da sua casa, era exatamente o mar. A Bíblia jamais pode ser lida
ou você jamais pode fazer um estudo profundo das Escrituras sem observar a geografia onde ela foi escrita e principalmente os aspectos culturais da época em que as pessoas citadas no texto viviam. Quando lemos Atos 17, 16 e 30 a 32, vimos que Paulo tentou apresentar a mensagem do Evangelho como um novo contexto, a filosofia da cultura grega. Como textos culturais diversos influenciam a maneira de avaliar a importância de ideias diferentes? A resposta a esta questão é que a filosofia e os aspectos culturais nos influenciam e moldam nossa maneira de avaliar as coisas ao nosso redor. Vejam o que dizem os especialistas nesta área. Diferente do que a gente está lendo naquele momento primeiro. Bom, então nós já vimos no programa de hoje que as pressuposições, aquilo que a gente traz à nossa vida para o estudo da Bíblia, falam muito, é um pano de fundo. A importância de traduzir bem, interpretar corretamente, que é a regra da hermenêutica fundamental, né? Respeitar contexto, sentido original, para não virar um pretexto e interpretar ruim. E aí vem uma questão, e a cultura? Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre a cultura? A minha cultura é desculpa para eu interpretar errado ou para eu não seguir aquele conselho da Bíblia, Patrick? Como é que a gente pode entender a Bíblia e a cultura? Sem dúvida, a cultura fala muito forte, porque a nossa cosmovisão, toda a nossa visão de mundo e pressuposições, a cultura influencia grandemente, né? Eu sempre me lembro da história de um missionário que foi pregar o evangélico a uma das tribos africanas. E, obviamente, como ele estava ali falando com tribos selvagens, nativas da localidade, ele estava todas as noites pregando a Bíblia, mas eles vinham com a roupa que eles usavam normalmente. As mulheres vinham com seios de fora, com toda a cultura deles, a modelo e uso e cultura deles. Aí o pastor teve uma ideia, nosso projeto aqui eu vou dar um nome, mais vida, algo do tipo, fez uma camiseta e deu para as irmãs. Aí no outro dia elas com a camiseta meio ficaram assim, né, assim, incomodadas, desajeitadas e tal, mas vestiram. No outro dia elas voltam felizes da vida com a camiseta, mas fizeram um buraquinho nos seios, ficaram com eles de fora. Por quê? Aquilo desde que elas vieram à existência é o correto, é o normal. E agora, alguém que traz o evangelho com uma cosmovisão completamente diferente, vai levar tempo para que aquelas pessoas, para aquilo entre na cabeça. É a mesma questão de Jesus, 3 anos e meio falando, eu não sou um Messias político, militar, mas demorou para entrar devido à cosmovisão e à cultura que eles tinham. O evangelho é transcultural, Hélio? Como você vê assim, ele transcende a cultura. A minha cultura não é desculpa para não segui-lo, a minha cultura não é desculpa para não interpretá-lo. Pastor, o evangelho, ele independe da cultura. O evangelho é muito maior e anterior até a qualquer cultura existir. Porque, segundo a própria Bíblia, o evangelho é um evangelho eterno, né? Já existe desde a fundação do mundo, como o apóstolo Paulo também fala para a gente. Então, antes de qualquer cultura existir, o evangelho existia. O evangelho é muito anterior. Então, se em algum ponto da minha cultura o evangelho vai ser prejudicado, o problema é da minha cultura e não do evangelho. Eu preciso abdicar da minha cultura, o que é muito difícil, porque é um desafio de status quo, é um desafio de como a sociedade pensa, todos ao meu redor pensam. E as pessoas podem até se enganar nesse sentido, né? Enganar a si mesmas, mas não tem como eu dizer que eu não me preocupo em não ser aceito por um grupo, pela minha sociedade. Ninguém vive isolado, não é? Então é um processo muito difícil esse de desafiar o status quo, desafiar a cultura e observar se esse ponto da minha cultura fere o evangelho, eu prefiro deixar minha cultura de lado do que o evangelho de lado. Embora Deus tenha falado a gerações específicas, Ele cuidou para que as futuras gerações que leriam as Escrituras entendessem que essas verdades vão além das circunstâncias locais e limitadas em que os textos da Bíblia foram escritos. Paralelamente,
Pense na álgebra, que foi inventada no 9º século depois de Cristo, em Bagdá. Isso significaria, então, que as verdades e princípios desse ramo da matemática estão limitados apenas àquele tempo e lugar? Evidentemente que não. O mesmo princípio se aplica às verdades da palavra. Embora a Bíblia tenha sido escrita há muito tempo em culturas muito diferentes da nossa, suas verdades são tão relevantes para nós quanto para quem elas foram primeiramente endereçadas. No estudo de hoje aprendemos que é possível fazer um estudo superficial da Palavra de Deus. É possível também estudar a Bíblia sem nenhum conhecimento prévio, mas um estudo aprofundado, uma pesquisa organizada da Palavra de Deus só é possível mediante a análise da geografia e principalmente dos aspectos filosóficos e culturais da época em que a Bíblia foi escrita. Oremos então, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos esclarece que muitas das citações, principalmente no Pentateuco, onde conta a história, inclusive, da vida particular de alguns homens de Deus, onde muitas de suas atitudes não foram aprovadas por Deus, apesar de estarem na Bíblia como aspectos culturais da sua época, mas não mudou o princípio, porque nós vemos a consequência todas as vezes que um aspecto cultural era praticado por um dos teus filhos, inclusive em relação a casamentos, mas o Senhor jamais mudou o princípio. Ajuda-nos, Senhor, a estudarmos a Tua Palavra, observando os aspectos culturais, mas jamais permitindo que estes aspectos da cultura ou da filosofia estejam acima da Tua Palavra, em nome de Jesus.